A tia hoje voltou. Vou fazer um desafio bem diferente, bem desafiador. Este desafio vai envolver um adulto. Então, você vai escolher um adulto da tua casa para realizar esse desafio com você. Como vocês sabem, nós estamos vivenciando a semana do Dia das Crianças, não é? E estamos também no mês da criança. Então, as crianças, esse mês, eles têm direito de escolher, não tem? Pronto. O que é que vocês vão fazer aí na casa de vocês? Vocês vão escolher uma receita culinária, de comida, de bolo, de algum tipo de comida que você mais gosta. Vocês vão para a cozinha tentar preparar alguma coisa junto, ou com a mamãe, com esse adulto que a tia pediu para vocês fazerem. E o que é que vocês devem fazer nesse desafio? Vocês vão fazer essa receita, vão gravar um vídeo mostrando você e a sua mamãe, ou seu papai, ou a sua vovó, ou a sua titia, esse adulto que vai te ajudar a realizar esta receita. Vocês têm que gravar desde a hora que vocês vão iniciar o passo a passo da receita, mostrando para a tia que vocês conseguiram realizar esse desafio, tá bom? Eu vou esperar os vídeos curiosas, tá? Porque eu sei que hoje também é sexta-feira e vocês já estão bem ansiosos para o final de semana, né? Porque afinal de contas, segunda-feira é feriado, é o dia de vocês, o dia das crianças. Não é que seja só nesse dia que é comemorado, não. Vocês estão vivendo esse mês que é comemorado o Dia das Crianças, mas espero, certo? Ansiosa por esses vídeos. Então, o desafio de hoje é criar uma receita culinária, enviar o vídeo para a tia e depois mostrar o prato pronto. Então, a tia vai ficar aguardando ansiosa por esses vídeos, tá bom? Se quiserem postar no grupo, postem. Se vocês quiserem fazer sábado, domingo ou até mesmo Dia das Crianças, a tia vai esperar por esse desafio, tá bom? Então não saiam daí que a tia volta já com a revisão de história. Vamos lá? Pronto, meus amores, agora a tia voltou para que nós possamos dar início à nossa revisão de história. Como tem aí no roteiro de vocês, o nosso primeiro momento vai ser de história, tá bom? Peguem o livro de vocês aí, a partir da página 61, né? A gente vai até a página 62, falando sobre os espaços públicos de uma cidade, tá? Nós vamos falar aí sobre esses espaços públicos e também sobre os espaços privados e os domésticos. Então, prestem atenção, tá? Se preparem que a tia volta aí para que a gente possa fazer essa revisão. Vamos lá? Pronto, pessoal, a tia já voltou. Aqui no livro de vocês, na página 61, tem falando aqui sobre os espaços públicos existentes em uma cidade, né? O que seriam esses espaços públicos? Esses espaços públicos são aqueles que vocês usam, sem precisar pagar. Por quê, professor? Porque nós, toda vez que vamos ao supermercado, à farmácia, a uma lanchonete, a uma livraria, a uma padaria, a uma pizzaria, a uma lanchonete, nós estamos contribuindo com os nossos impostos. Ah, professor, então quer dizer que a gente paga pelo aquele serviço e a pessoa que presta aquele serviço para nós, ele paga os impostos dele. Exatamente. E através desses impostos, o município, que é onde nós estamos vivendo hoje no município de Palmirim, ele traz essas benfeitorias para nós, porque o governo ele mantém, né, um padrão de vida nosso, não de tudo, porque os nossos alimentos nós compramos e tudo, trabalhamos para ter esses alimentos, mas por trás de tudo aquilo que a gente paga tem um imposto que é gerado para o governo, para que ele possa trazer as benfeitorias. Quais são elas? Estrada, calçamento, iluminação, rede de esgoto, saúde, educação. Então tudo isso, né, pode ser utilizado por nós sem que nós precisamos pagar, certo? Mas não deixando dizer para vocês antes que existe o tipo de escola privada e existe a escola pública. A privada é aquela que a gente precisa pagar para ter o estudo. E a escola pública é aquela que ela é sustentada pelo governo, tá certo? Então, voltando aqui para a nossa cidade, como nós estamos falando dos espaços públicos, aí diz, ó,
que o espaço público é qualquer espaço de uso comum que pertence a todos, quer dizer que é direito de todos utilizar-se daquele espaço sem pagar nada, tá bom? Então, ó, existem os que são complementos livres e tem aqueles acessos que a gente vai sem precisar pagar. Por exemplo, nós em Palmirim temos aqui a nossa pracinha, né? E lá tem uma brinquedoteca. Lá tem brinquedos que foram construídos lá, um espaço, foi construído esse espaço, foi trago os brinquedos para que as crianças aproveitem daquele espaço da brinquedoteca sem pagar nada. Foi de graça? Não. Nós já pagamos os nossos impostos, através desses impostos foi trago esse recurso para as crianças de Palmirim, tá certo? Não só daqui, porque existem outras crianças que vêm de fora para brincar lá também, tá bom? Aqui tem alguns espaços livres, né? E podem deixar cá entre eles, ó. O espaço de lazer e recreação, que é o parque, não é? Fala aqui, ó. Ou um campo de futebol aberto, é o exemplo. O espaço de circulação, como uma rua e uma praça, são exemplos também de espaços públicos. E também nós temos um espaço de contemplação, que poderia ser um jardim público ou um monumento, né? Como nós temos aqui a Pedra de São Sebastião, que toda vez em janeiro, né, tem os romeiros que vêm de fora, sobem a Pedra de São Sebastião para pagar suas promessas, ou então vêm os turistas de fora para conhecer o espaço, né, o monumento lá que é a Pedra de São Sebastião. Então, ele também é considerado como espaço público. E devemos também pensar e respeitar esses espaços. Nós podemos usar eles, mas sem fazer desordem, sem fazer bagunça, sem riscar, sem quebrar. Nós temos que ter também cuidado para não prejudicar. Porque se a gente quebrar ou destruir esse espaço público, o que é que vai acontecer? Nós um dia vamos precisar desse lugar, ou desse brinquedo, ou desse espaço para poder ir. E não vai existir mais. Se a gente não tiver cuidado, acaba, né, se acabando, como diz o ditado. Aí aqui fala aí na página 61 também, que entre os espaços públicos de acesso restrito, né, temos que ter os horários de entrada e saída definidos como exige a regra da conduta de trajetos específicos. Como vocês sabem, tem regras e essas regras devem ser seguidas. Tem hora para entrar nesse local, tem hora para sair, certo? Então, nós temos que ter a regra e a regra é para ser obedecida, tá bom? Aí foi citado aqui embaixo alguns exemplos de espaços públicos restritos. Tem aqui, ó, que são fechados, né? Os museus, os hospitais, as bibliotecas, os edifícios públicos, como a prefeitura da nossa cidade. Esses são exemplos, repetindo, museus, hospitais, bibliotecas e edifícios públicos, como a prefeitura. Por que esses espaços aqui eles são considerados restritos? Porque eles são fechados, tá bom? Mas que nós não precisamos pagar para usar ou para andar lá. Mas nós precisamos, certo? Respeitar as regras desse lugar. Quais são essas regras? As vestes que nós vamos usar, o horário de entrar e sair, não pode falar alto nesse lugar, não pode fazer barulho, né? Não podemos fazer vandalismos, riscar, xingar, apedrejar. Então, a gente tem que ter todo e qualquer absolutamente cuidado com estes locais, tá certo? Eles são restritos porque são fechados, mas que têm as suas regras, certo? Regra de hora de entrada e de saída. Então, lembrem-se que todos esses espaços, eles têm regras e as regras devem ser seguidas, tá bom? Agora vamos virar aí para a página 62, onde nós vamos falar sobre o espaço privado e doméstico, tá? Então, se preparem que a tia vai voltar explicando aí essa página. Vamos lá. Pronto, pessoal. Agora a tia voltou para explicar para vocês sobre os espaços privados, os espaços particulares, que para nós utilizarmos esse espaço, nós temos que pagar. Vamos aqui, ó. Os espaços privados, né, como diz aqui, são lugares diferentemente dos públicos. Não são de todos, quer dizer, que não são para que todos possam usar. São sim, se você tiver uma quantia determinada para usar, certo? Aquele espaço. Não é
como público, que a qualquer hora, a qualquer momento a gente pode, né, chegar lá. Por exemplo, o hospital, no caso do hospital. Você tá nesse instante aqui bonzinho. Aí você corre e vai para o hospital. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você bate lá, você entra, né? Num hospital particular, você tem que marcar para ser atendido. E muitas vezes ainda não tem nem vaga. Então, a diferença entre um público e um privado é esse, que o público eu uso, né, sem precisar marcar, sem precisar pagar. E um privado eu tenho que desfrutar, tirar quantias em dinheiro para poder pagar, para usufruir daquele serviço, certo? Aí aqui, ó, as normas de permissões de acesso são definidas por quem é dono. Justamente, Tia Vera é dona da Estrela Guia. Lá foi criada a escola e ela tem regras, e todas essas regras têm que ser seguidas tanto pelos alunos como pelos funcionários, certo? Tem hora de entrar, tem hora de sair, tem dias que tem reunião, tem a hora que ela marca a reunião com a gente se encontra, tá bom? Então, assim, tudo tem começo, meio e fim. Não é como na coisa pública, que você vai, mas não precisa pagar. Mas para estudar na escolinha que nós trabalhamos, as mães de vocês precisam pagar um valor simbólico, né? Porque, como nós sabemos, estudar custa caro, né? Estudar, para a gente se formar, a gente gasta muito. E isso aqui é só o início do que vocês ainda vão enfrentar aí no começo, né? Na vida de vocês. Aí quando vocês se tornarem adolescentes, adultos, vocês vão passar a crescer, vão começar a estudar por fora, vão fazer cursinho, depois vão fazer faculdades, né? E mesmo depois de formado, vocês ainda vão levar um grande período de tempo para dizer assim, pronto, estou bem financeiramente, tá certo? Então, voltando para o assunto, que os espaços públicos são aqueles que eu não preciso usar, ou pagar, desculpa, para usar, mas eu tenho que seguir as regras, tanto de entrada quanto de saída. E os privados são aqueles que, além de pagar, mesmo assim eu tenho que obedecer às regras também. Não é que o espaço privado eu vou pagar, eu vou fazer o que eu quero. Não. Lá também existem as regras e as regras devem ser respeitadas por todos, tá bom? E entre eles, o espaço público e privado, nós temos também o espaço doméstico. Que espaço é esse, professora? O espaço doméstico é esse aqui, ó, o da nossa casa. É onde a gente tem, né, também as nossas regras. É onde a gente também tem o horário de comer, o horário de dormir. Nós temos que fazer silêncio, né? Nós temos que cumprir várias regras. Não é porque estamos em casa que a gente vai fazer o que a gente quer. Não. A gente tem que fazer, mas de maneira educada. Porque já diz o ditado, quem faz em casa, né, faz na rua também, com certeza. Então, existem esses três tipos de espaço. O espaço público, que é aquele que é usado pelas pessoas sem precisar pagar. O privado, que é aqueles que eu pago para obter o serviço, certo? E o espaço doméstico, que é o espaço da minha casa, tá bom? Então, vocês aprenderam sobre eles hoje. Espero que não esqueçam que mesmo falando desses espaços, para cada um existem suas regras e as regras devem ser seguidas. Tá bom? Para terminar, aqui diz, ó, normalmente quem define as normas e condutas da entrada na nossa casa são os nossos pais, né? Eles não são iguais e nem toda casa também as regras são iguais, né? Então, cada casa, cada família tem o seu costume, tá bom? Então, a tia fica por aqui na página 62. Agora, a gente vai lá para a página 80 e 86, onde a gente vai falar sobre representação, né? Agora, do trabalho urbano e do trabalho rural. Nós vamos falar sobre esses dois tipos de trabalho. A diferença existente entre eles vai estar localizado aí na página 64 a 71. Vamos lá, preparem-se. Pronto, pessoal. Antes de nós entrarmos aqui na página 64 e 71, para terminar o assunto que a tia estava falando anteriormente, né? Sobre os espaços públicos e privados, lembrando para vocês, né, que aqui em nossa cidade nós temos vários espaços privados, né? Além da Escolinha Estrela Guia, né, existem
outra escola também, que é privada. Tem o banco também, que é um serviço privado, né? Então, todos esses serviços que você paga para utilizar, ele é conhecido como um espaço privado, né? A gente paga para poder estar ali usando o serviço dele. Então, esses são exemplos, né, de espaços privados, tá bom? Aqui da cidade de Palmirim. Agora, pessoal, a gente vai entrar na parte que fala sobre o trabalho urbano, que seria a cidade, e o trabalho rural, que seria o campo. Primeiro eu vou falar sobre os trabalhos que existem na cidade. Professora, os trabalhos da cidade são os mesmos trabalhos do campo? Pessoal, é o seguinte. Aqui na cidade de Palmirim, né, a gente pode falar de alguns tipos de serviços de trabalho que existem aqui na cidade que no campo não tem. Por exemplo, aqui na nossa cidade existe o trabalho das pessoas que vão ao banco, né? Além da gerente, além dos outros cargos que existem lá dentro, né? Dos vigias, né? Das pessoas que trabalham na recepção, são as atendentes. Também existem os advogados, né? Que também prestam serviço também público ou privado, mas eu estou falando do trabalho aqui que pode ser feito na cidade. Existe o dentista, né? Existe também os psicólogos também que atendem, né? Particular, são trabalhos feitos também na cidade. Os professores. Aí, professora, eu pergunto, no rural, né? O trabalho rural, existem professores também que atuam no campo? Existem sim. Pois existe um programa que o governo criou de professores que saem porta a porta, dando aula àquelas pessoas, né, que não foram alfabetizadas no tempo certo, e elas passam fazendo esse serviço porta a porta. Como vocês sabem, antigamente não existia escola, né? Não existia escola, as crianças estudavam, né, os ricos, porque antigamente só quem podia estudar, quem tinha direito de estudar, de ter um professor, eram as crianças que eram ricas. E as que não tinham poder aquisitivo, condição de ser rico, eles tinham que trabalhar na roça para trazer o quê? O dinheiro para ajudar a família. Era um tempo cruel demais, né? Era muito difícil. Por isso existem muitas pessoas hoje que são conhecidas como analfabetas, que são aquelas pessoas que não sabem ler nem escrever. E são essas pessoas já mais antigas. Por que eles são assim, professora? Porque naquela época não existia a condição financeira, né, para poder bancar um professor particular. Essa história de ter professor particular não veio começar agora. É uma história que já veio do passado, né? As pessoas, filhos dos fazendeiros, eles tinham um professor para vir até a casa deles e passar todo aquele conteúdo que era para ser estudado na escola, eles vinham dar em casa. Não existia essa história da gente tá todo mundo numa sala de aula envolvido, misturado, homem com mulher, não era assim não. O filho dos ricos estudavam em casa, né? Eles estudavam, aprendiam tudo em casa com um professor particular. Então, assim, a questão do serviço desse trabalho urbano e rural, existem serviços sim, existem funcionários sim que trabalham na parte da rua, da cidade, e existe também esse mesmo trabalho que é feito no campo. Mas qual é a diferença? Como a gente conhece, o trabalho que é feito no campo é um trabalho de agricultura. São as pessoas que plantam seu próprio alimento e dali retiram a sobrevivência de cada um dos seus familiares. Ou muitas vezes levam para a cidade para tirar o seu sustento, certo? Então a diferença é esse, que os trabalhos urbanos, que são os da cidade, tem alguns, vocês sabem quais são os que a tia acabou de citar, e tem os trabalhos rurais, que são aqueles que são realizados no campo. A criação de animais, né? Também temos o cultivo de frutas e verduras. Nós também temos aqui no campo a criação de hortaliças, né? Então, assim, as pessoas do passado, eles tinham muito mais recurso para sobreviver em questão de alimento, pois eles dependiam, né, também do tempo. Como assim, professora? Se fosse um tempo, um inverno bom, como era considerado, eles escolhiam muitos alimentos. Se fosse um inverno mais ou menos, eles teriam muito era prejuízo. E muitas vezes essas pessoas que não tinham condições financeiras, eles acabavam, né, passando necessidade e não tendo até o que dar aos seus familiares. Então, por isso,
foi existindo a mão de obra, a troca, né? Muitas vezes, ó, eu não tenho como te pagar o serviço. Você vai para minha roça, vai limpar a minha roça, mas eu não tenho como te pagar. Mas no final do dia, as pessoas iam lá, ele foi tirar milho, feijão, que a gente chama de meia, né? Ele plantou comigo, ele colheu comigo, então eu vou dar metade do serviço que ele prestou para mim, eu vou pagar ele com legumes, né? Para ele levar para a família dele. Antigamente era assim, hoje em dia não. Você contratou uma pessoa, você tem que pagar pelo serviço dela, entendeu? Então, não querendo diminuir ou aumentar o serviço, todos os dois trabalhos, né? E as pessoas que trabalham nesses lugares, que são os trabalhadores, eles são de suma importância. Não existe nenhum trabalho mais importante nessa situação. O trabalho que é feito na cidade ele é tão importante como o trabalho que é feito no campo e vice-versa, tá bom? Aqui fala assim, ó. O trabalho público é aquele que é mantido pelo governo e normalmente executado pelos servidores públicos, justamente. São aquelas pessoas que passam em concursos, né? E prestam serviços e ganham seus salários, têm suas carteiras assinadas, tem também seu 13º, PIS, tem tudo garantido na sua carteira de trabalho, tá certo? E o trabalho privado é aquele que é mantido por uma pessoa ou por uma empresa, né? Que é o que a tia Vera faz com a gente, com nós, os funcionários da escola dela. Normalmente é executado por trabalhadores empregados na empresa, né? A gente faz o serviço, certo? Só que nós não temos as nossas carteiras assinadas ainda. Creio que em nome de Jesus, quando ela construir a escola dela, né? Que Deus vai abençoar grandemente para que um dia ela possa realizar esse desejo de todas nós, que é ser funcionários de carteira assinada, né? Então, assim, a diferença entre esses dois tipos de trabalho é esse. Que o trabalho público é aquele que é feito, pago pelo governo, né? E o trabalho privado, ele é pago por uma empresa, tá certo? Então, aí estão algumas diferenças entre o trabalho urbano e o trabalho rural, tá bom? Agora eu quero que vocês coloquem aí na página 65, onde a tia vai falar um pouquinho também, né, sobre a importância deles na nossa sociedade, tá? Se preparem que a tia volta já. Pronto, pessoal. Falando aqui sobre esses trabalhos que a tia acabou de explicar, quero dizer para vocês que ambos os trabalhos ele tem o seu valor, né, na sociedade. Cada um tem o seu valor, até porque nós temos uma lição que a gente tem que levar. Nem a gente coloca preço e trabalho de ninguém, e nem nós devemos dizer que o trabalho do outro é melhor do que o nosso. Cada um tem a sua maneira de agir na sociedade, e nós temos que nos respeitar, certo? Da maneira que somos. Como assim, professora? Você tem um jeito de ser, eu tenho outro jeito de ser, a outra tem outro jeito de ser. Cada um, né? Nós somos seres diferentes. Vocês já pensaram? Se vocês agissem da mesma forma que sua mãe e seu pai, vocês olhassem para trás e atrás de vocês existissem 10 iguais a vocês, fazendo tudo que vocês estão fazendo como essa sombra que está aparecendo aqui atrás, seria ruim, né? Não seria bom. Né? Então, assim, a gente tem que dar valor e o valor que cada um merece. Jamais colocar preço em cima de trabalho de ninguém. Jamais dizer que você é melhor do que ninguém. Ah, eu faço melhor do que fulano. Não. Cada um tem a sua maneira de ser, tá certo? E nós temos que nos respeitar, pois nós vivemos numa sociedade e essa sociedade, né, onde a gente está inserida, onde a gente vive, ela tem muito a nos ensinar e nós também temos muito a aprender com ela, tá bom? Então, voltando aqui para esse trabalho que a gente acabou de falar, sobre o trabalho no campo, como vimos, é uma atividade mais comum, ligada à agricultura, à pecuária, né? Como a gente falou. Então, nós encontramos o trabalho lá no sítio, né? Que é a zona rural. Nós podemos ter a cultura de plantar, colher, criar animais, né? Então, isso aí são os trabalhos feitos no campo. E já os trabalhos da cidade são vários. Aqui a gente tem inúmeras profissões. Inúmeras pessoas trabalham na cidade. A advogada, a médica, a professora, dentista, a psicóloga, né? A diretora. Então, existem vários tipos. O bancário.
são muitos, os comerciantes também estão trabalhando, né? Então, existem aqueles também que são autônomos, que saem, compram mercadoria e saem vendendo de porta a porta. Então, assim, o trabalho de cada um é feito de maneira diferenciada e cada um tem o seu devido valor, tá bom? Aí aqui diz, ó, o comércio de frutas e verduras, leites e derivados, carnes e equipamentos usados na agricultura e na pecuária também são exemplos de trabalhos feitos na zona rural, no sítio, tá bom? A prestação de serviços relacionados à agricultura e à pecuária, como vacinação, serviços veterinários, agrícolas, pesquisas para melhoria da produção e tratamento de mecanização. Esse serviço pode ser um serviço privado, particular. Então, as pessoas saem lá da cidade e vêm prestar serviço no campo, tá bom? Um depende do outro. É como a tia acabou falando na aula passada, que é um casamento, né? Nenhum pode viver sem o outro. As pessoas produzem as coisas aqui no campo e levam para a cidade. E as pessoas da cidade esperam pelas pessoas do campo. E vice-versa. Um não pode viver sem o outro. Um depende sempre do outro, né? Aí aqui diz, ó, que na cidade os trabalhos são bem mais diversificados, porque na maioria do tempo a população encontra-se infinitamente em trabalhos que são variados, quero dizer, em cada lugar, em cada espaço existe um tipo de trabalho, como a tia citou, né? Existem aqueles que trabalham nas fábricas, existem aqueles que trabalham nas lojas, existem aqueles que trabalham nos comércios. Então, aqui nós temos um misto, né? Um misto de trabalhos e de trabalhadores, tá bom? Então, eu creio que vocês tenham entendido bem direitinho a diferença entre o trabalho urbano e o trabalho rural. E tenham entendido também que um não pode viver sem o outro, né? Pois nós somos fonte de troca de informações. As pessoas que moram na zona rural e que lá trabalham dependem dos trabalhadores que vivem na cidade. Por quê? Porque eles tiveram condição de estudar, se formaram e muitas vezes se tornaram pessoas que o campo também necessita deles, entendeu? Então, creio que vocês tenham entendido até aqui a importância, né, desses trabalhos e também dos trabalhadores, que são as pessoas que realizam esse tipo de trabalho. Agora eu gostaria que vocês abrissem aí na página 67, onde a gente vai falar um pouco, né, sobre exemplo de trabalhadores do campo. Vamos lá? Pronto, pessoal. Agora a tia veio aqui falar para vocês um pouquinho sobre os trabalhos, né, que são feitos lá no campo. Na agricultura, vocês sabem que é o cultivo de produtos agrícolas, seja ele produzido na terra. São aqueles que são plantados e colhidos na terra. Já as pessoas que trabalham lá são eles, o tratorista, que é quem dirige o trator, né? Tem o veterinário, que vai lá também para prestar serviço aos animais que estão doentes, precisando de medicação, né? Existe também o zootecnista, que cuida da produção de animais criando algumas finalidades comerciais. Eles também estão prontos para dar orientação aos agricultores. Tem também o engenheiro agrônomo, que é aquela pessoa que estuda e planeja as ações do produto agrícola, né? Como é que ele vai ser produzido, em que quantidade eu tenho que usar para que aquela terra se torne mais fértil, né? Então eu preciso também da orientação desta pessoa. E por último a gente pode falar do boiadeiro, que a gente pode chamar, né, as pessoas que cuidam da criação de bois e de grandes e pequenas fazendas, né? Antigamente se dava o nome também a essas pessoas aí de caseiro, né? Que eram aqueles que moravam numa casinha afastada da fazenda, ali mais por perto, que cuidavam daquele pedacinho também de chão, tá certo? Então, lembrando que é importante a gente ter e dar valor a esses profissionais que trabalham tanto no campo quanto na cidade, porque cada um tem o seu trabalho feito e muito bem feito, né? E eles fazem de maneira que não deixam a desejar para nós, porque sem eles também a gente nem poderia comer, nem vestir, nem calçar, né? E muitas vezes até se locomover.
porque o homem também ele faz parte de tudo isso, da criação de tudo que existe em volta, em questão de objeto, né? A vida, eu sei que a vida a gente deve a Deus, mas eu tô falando em questão de alimento, roupa, essas outras coisas, tá certo? Agora a tia vai voltar explicando a avaliação de vocês. Não saiam daí que a tia volta já, explicando as 10 questãozinhas. Estão bem fáceis, relaxem. Antes de vocês fazerem a prova, além desse vídeo que a tia envia para vocês, peço que vocês leiam o livro novamente, as páginas que foram colocadas no roteiro. Façam de conta que vocês vão sair da casa de vocês para ir até a escola responder essa prova. E quando chegar lá, façam com consciência, né? Então, assim, estudem, porque eu creio que disso aqui vocês vão levar muita coisa pro futuro de vocês, tá bom? Então não saiam daí que a tia volta já. Pronto, pessoal, agora a tia voltou aí mostrando a imagem da prova de vocês. Acompanhem aí a leitura para que vocês possam se identificar, né, após essa revisão que foi feita, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão tá dizendo aqui, ó: encontre os espaços entre os espaços públicos de acesso restrito, temos os que têm horário de entrada e de saída, né? Definido, tem um horário definido para entrar e sair. Gostaria que vocês citassem alguns, tá certo? Podem ser esses que vocês viram a tia falando aqui na revisão, ou podem ser alguns que vocês lembrem aí de cabeça também, que já ouviram o papai e a mamãe falando, tá certo? Na segunda questão, tá pedindo para vocês me dizerem, marcando um X, o que seria um espaço público. Então, vocês iriam marcar aí. Seria a primeira opção, é qualquer espaço de uso comum que pertence a todos os que dele necessitam. Ou, são todos os lugares de uso comum que pertencem às grandes empresas. Somente um desses aí vai estar com a resposta correta, tá bom? Na terceira questão, diz aí, ó: dê exemplos de espaços públicos simples, que mesmo público tem determinação para seu acesso. Então, vocês vão, né, me dar exemplos de espaços públicos simples, que mesmo eu tendo que utilizar, eu não vou precisar pagar, mas que eu tenho que ter, né, o respeito por ele, tá bom? Agora, eu pergunto para vocês, na quarta questão, o que seriam espaços privados? Vocês poderiam me dizer com as palavras de vocês, né? De acordo com o que a tia explicou também, que espaços privados são aqueles que eu, para usar, eu preciso fazer o quê? Aí você coloca com as suas palavras, tá bom? Na quinta questão diz aqui, ó: mostre que você aprendeu e escreva nomes de espaços privados existentes em nossa cidade. Vocês vão falar sobre os espaços que são privados, particulares, que são usados aqui em nossa cidade por nós, tá bom? Então, você vai citar aí. Na sexta questão, tá bem simples. A tia colocou algumas gravuras de alguns espaços aí abaixo, e você vai me dizer, abaixo dele tem uns tracinhos, abaixo de cada um desses espaços. Vocês vão me dizer se ele é público ou se ele é privado. Tem um parque de diversões, como vocês estão vendo aí, né? Tem supermercado, tem biblioteca, tem banco, tem hospital, tem área de lazer, tem aí também a Câmara Municipal. Vocês vão ver vários espaços, então vocês só vão me dizer a definição de cada um, se eles são públicos ou se eles são privados. Agora a tia vai virar para que a gente possa ler o restante das outras questões. Estamos na sétima agora. Pronto, pessoal, vocês estão vendo aí a sétima questão, que diz aqui, ó: ligue cada matéria-prima a um produto que foi industrializado a partir dela. Tem aí de um lado madeira, leite, cacau, trigo, couro, cana-de-açúcar, petróleo e algodão. Do outro tem aí manteiga, mesa, chocolate, sapato, biscoito, açúcar, tecido e gasolina. Vocês vão ligar para fazer a correspondência da matéria-prima ao produto que a partir dele foi industrializado, transformado. Saiu da plantação, saiu de lá do meio da vegetação e foi levado para uma fábrica e foi transformado em outro produto, tá bom? Na oitava questão, tem dizendo aí: marque com X nas frases corretas. Vocês têm aí 3 opções, prestem atenção. O serviço público é aquele mantido pelo governo? Preste atenção, viu? Segundo parêntese,
A educação é um serviço apenas privado. É verdade que para eu estudar, eu só estudo se eu tiver dinheiro. E o último, o trabalho por empresas ou pessoa é normalmente executado por trabalhador dessa mesma empresa. É um serviço privado? Aí você vai me dizer, né, marcando com X quais são as frases corretas, tá bom? Nona, cite alguns trabalhos realizados, feitos na cidade em que você mora aqui, né, que você conhece. Você vai citar alguns trabalhos que são feitos aqui na nossa cidade. Você pode citar vários, pode ser na zona rural e na cidade, tá bom? 10ª e última questão. Arrume na cruzadinha as palavras relacionadas ao trabalho no campo e na cidade. Olha aí, ó. Vocês vão colocar aí, tá certo? Esses nomes: pecuária, agricultura, cultura, indústria, educação e segurança. Vocês vão pegar cada nominho desse, tá certo? E vai colocar de acordo com o numeral, vão colocar esse mesmo nome na cruzadinha, tá bom? Então, é bem fácil, bem simples, não tem o que vocês se apavorarem. Qualquer dúvida, a tia está aqui. Espero que vocês tenham entendido, porque ficou bem claro. Eu creio que sim. E quero desejar para vocês uma boa sorte. Não saiam daí que a tia vai voltar explicando a prova de vocês também de artes. Pronto, pessoal. Agora a tia voltou aqui para fazer a leitura da avaliação de artes também, que está bem fácil, tá bom? Como vocês sabem, a tia pediu que vocês estudassem no livro de vocês, né? Falando sobre os personagens de histórias. Vocês sabem que cada um tem a sua função. Sabem que existem aqueles que são os vilões, né? São as mocinhas, os bandidos, né? Então, vocês lembram quando a tia explicou tudo lá no livrinho, né? De história, falando sobre tudo. Falei sobre também as características físicas que eles devem fazer, as expressões corporais utilizadas por eles, né? Os sentimentos que eles demonstram através da face deles, do rosto. Então, creio que vocês tenham lembrado tudo. E a tia agora voltou para fazer a leitura da avaliação de vocês. Vamos lá. Para começar, na primeira questão, diz assim: os personagens das histórias são criados para quê? Quais são a função dos personagens? Quando eles são criados para quê? Então, vocês vão me responder, tá bom? Segunda, dê exemplos de características humanas, certo? As características que a gente pode citar como humanas. Terceira, o que são características físicas? Lembram? Pronto. E as características psicológicas? Vocês vão me dizer também quais são elas. Na quarta questão. Na quinta, quais são os sentimentos que as pessoas podem demonstrar através de uma fotografia? Aí vocês podem me dizer, né? Felicidade. Aí vocês vão citando outros, tá? A sexta questão diz assim: você se considera um bom observador? Aquela criança que presta atenção a tudo? Pois veja as fotos e anote tudo que você percebe a respeito das características das pessoas existentes nas imagens. Vocês vão olhar para essas fotinhas que estão aí na sétima questão, certo? E vocês vão me dizer as características que cada uma pode transmitir para vocês, tá? Na sétima questão, vocês vão olhar para o rostinho delas e vão, através das expressões faciais da imagem que vocês estão vendo, vocês vão me dizer aí, ó. As expressões faciais são muito importantes na hora do desenho. E é por meio delas que demonstramos o estado no qual as pessoas dos retratos se encontram. Olhe bem para cada imagem e classifique-as quanto às suas expressões. Pronto, pessoal. Aí nessa sétima questão, vocês têm um retângulo. Dentro dela tem aí a palavra calmo, alegre, chorando, surpreso, feliz, tímido, nervoso, com raiva e admirado. Você vai observar agora também as imagens que tem aí, tá bom? A tia vai virar a folha para que vocês possam identificar cada uma delas, colocando o nome em cada uma delas, tá certo?
vocês vão usar esses rostinhos tanto na sexta questão, tá certo? Quanto na sétima também. Na sétima, vocês já vão colocar o que é que cada imagem representa. Se a criança está calma, se ela está alegre, se ela está chorando, se ela está surpresa, se ela está feliz, se ela está nervoso, se ela está com raiva. Então, vocês vão classificar de acordo com cada, né, com cada face, com cada rosto, o que é que está sendo identificado aí no momento. A tia vai virar aqui a folha para mostrar para vocês. Ó, embaixo de cada rostinho tem um tracinho. E vocês vão classificar quanto às palavras da parte anterior da questão, tá certo? Vocês vão me dizer qual é a criança que está aí, quais são os sentimentos que elas podem transmitir através da expressão facial. Se é de pessoa tímida, nervoso, com raiva, admirado, feliz, surpreso, chorando, alegre, né? E calmo, tá bom? Na oitava questão e última, diz aqui: agora é com vocês. Tentem fazer uma obra de arte utilizando tinta guache. Lembre-se, estamos estudando cores expressivas. Então, trabalhar com expressões faciais, vocês sabem que é bem fácil. Vocês vão tentar retratar, através da pintura de vocês, a face de alguém, tá certo? Vocês viram, né, que essas expressões faciais, elas não são tão bem feitas, mas para as pessoas que entendem disso, né, são coisas belas. Então, vocês podem usar as cores, certo? Que vocês têm aí na casinha de vocês, tem pincel, tem também tinta guache. Eu quero que vocês façam uma obra de arte. Sejam vocês, né, os grandes artistas dessa vez. E boa sorte. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Qualquer dúvida, me chamem, tá bom?